Caos na Warner Discovery. Como David Zaslav roubou o posto de pior CEO do Bob Chapek, pelo menos é a opinião das pessoas hoje no Twitter. Não é fácil, hein? É verdade, olha, é senhor trabalho, viu? Remoção de conteúdo e impacto nas animações da Warner. Então foi assim, né? Foi só uma animação, né, tirar essas 2 semanas, que não foi nem semana de folga, né, foi um intervalo para resolver alguns outros problemas, que parece que o mundo do entretenimento virou de pernas pro ar, né? Então, basicamente, a HBO Max ela anunciou, do nada, a remoção de diversos filmes e séries do seu catálogo, realizou demissões, fez uma apresentação para investidores que foi extremamente criticada, e, para piorar, logo depois disso, removeu também diversas animações de várias plataformas, incluindo apagar posts de redes sociais, como se os títulos jamais tivessem existido. Sim, é verdade isso. E, segundo os últimos rumores, está preparando diversas mudanças na Cartoon Network e na Warner Animation Group. Temos muita coisa para falar. Então, vamos lá. Gente, que caos que está sendo essas últimas 2, 3 semanas aí. 3 semanas já até. Com a Warner. Obviamente que eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Isso vai tomar Espero que não tome tanto tempo, mas aqui tem algumas coisas para comentar. Vamos lembrar os ouvintes que nós estamos gravando em 23 de agosto de 2022, porque as notícias da Warner mudam muito, né? Nesse caso faz todo sentido, porque assim, a gente vai tentar esclarecer alguns pontos, mas tem muita coisa que a gente vai discutir aqui que a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, e tem muita coisa ainda para acontecer, tem muito rumor aparecendo, tá tenso. Então vamos lá. Vamos voltar para alguns dias atrás. Dia 2 de agosto foi quando a Warner anunciou que o filme Batgirl, né, dirigido pelo Adil El-Arbi e Bilal Fallah, que é da Miss Marvel, que também fizeram Miss Marvel, e estrelando a Leslie Grace, que fez aquele filme In the Heights, tá, no papel principal, não vai ser lançado nem na HBO Max, cinema ou qualquer outra plataforma. Tá? Outro filme que também foi engavetado nesse mesmo princípio foi o Scooby Holiday Haunt, que era uma sequência, mas na verdade é uma prequência, né, do filme do longa animado de 2020, a gente já comentou aqui no animação lá no início, né, que também ambos já estavam em fase de edição, assim, estavam quase já no processo final, né, de montagem. No caso do filme do Scooby, ele chegou a custar 40 milhões, só que ele estava batendo meio que chegando em 70 por causa de algumas alterações. Né. No caso do filme da Batgirl, ele já chegou em 90 milhões. Né. Foi informado que os filmes seriam declarados como tax write-downs. E essa é uma parte que eu vou mencionar, depois eu vou voltar nesse ponto, tá? Que basicamente acontece quando o estúdio lança as produções com perdas financeiras para diminuir o pagamento de imposto. Tá? Mas essa é uma parte mais complicada, a gente vai voltar nisso. Isso foi dia 2 de agosto. Tá? Dia 3 de agosto, as primeiras informações saem sobre remoção de filmes do catálogo da HBO Max. Tá? Como Superintelligence, com a Melissa McCarthy, o remake das Bruxas, do Robert Zemeckis, né, aquele que tem a Anne Hathaway, a Olivia Spencer e o Stanley Tucci no elenco. Acho que o Selby já mencionou esse filme aqui em algum momento. Né? Acho que não, porque senão eu falaria mal dele, mas... Como se isso fosse impedir alguma coisa, né, Selby? Mas tudo bem. E o An American Pickle, que é com Seth Rogen. Tá? Moonshot, outro dos títulos removidos, tá, havia estreado apenas 3 meses atrás. Todos os 6 filmes eram HBO Max Originals, que também já deixa muito ponto de interrogação, né? Dos vários pontos de interrogação. Ainda no dia 3, os usuários, né, um monte de gente começou a identificar umas movimentações estranhas, como, por exemplo, o reboot do filme Uma Festa de Arromba, de 1990, que é da produtora do jogador de basquete, do LeBron James, que estava programado para estrear no fim de julho, tinha sido retirado da lista de lançamentos. E ninguém tinha falado nada. Né? E outras séries como Vinyl, de 2016, e Miss Fletcher, e Camping, da diretora Lena Dunham, entre outros, também haviam subido da plataforma de streaming, né? Sem aviso, sem nada. O próprio pessoal começou a navegar e ver o que estava acontecendo. No caso, segundo a Variety, novamente seria uma razão para pegar títulos que não estavam performando bem na plataforma e tirar. Né? Novamente, é todo aquele esquema do não só do tax write-downs, né, que é para pegar de imposto, mas também com referência a filmes que poderiam pagar, que a gente chama o pessoal chama de residuals, que seriam os royalties, que a gente costuma usar o termo royalty aqui. Né? Que, novamente, isso também impacta na questão, que aí depende muito de contrato de filme para filme, que a gente não tem essa informação não é aberta. Né? Que aconteceu no caso com Batgirl e também com o Scooby. Né? Aí, novamente, falei do dia 2 e do dia 3, agora vamos para o dia 4 de agosto. Tá?
o 4 de agosto também foi um dia estranho. Foi o dia que aconteceu o primeiro Investors Call. A gente já falou aqui outras vezes de Investors Calls, da Disney principalmente. Esse era o primeiro Investor Call que ia ser da nova empresa, né, da Warner Discovery, oficialmente. E alguns anúncios foram feitos, né, assim, que o pessoal estava na dúvida do que ia acontecer, como, por exemplo, o fim da CNN Plus, que a gente já comentou aqui em programas passados, que assim, foi o caos na Terra, gastaram 1 bilhão. Assim, foi terrível, assim, foi horrível, não teve nada. E eles anunciaram que não só a CNN Plus morreu de vez, mas também o canal da CNN ia fazer parte agora do streaming da Discovery. Ia ter como você tem, né, o Star Plus dentro do Disney Plus em alguns países. Uma aba ali, né? Ia ficar uma aba dentro do mais uma aba de conteúdo, né? Tipo, um tipo de conteúdo específico. Tá bom. Foi também nesse Investors Call que o CEO, David Zaslav, ele falou que o universo cinematográfico da DC ia ser resetado, que ele prometeu um plano de 10 anos para a franquia nos cinemas. Foi também quando ele falou que se tivesse que parar tudo e só fazer filme bom, termos dele, né? Então ia esperar o tempo que fosse necessário, tá? E o filme do Flash, um caos todo que está acontecendo, tá aí ainda. Né? Então eu vou jogar algumas coisas assim no meio do caminho que mostra que tudo isso que está acontecendo com a Warner tá um caos absurdo, ninguém sabe o que está acontecendo, tá? O Selby talvez vai trazer mais informações também sobre isso. E além disso foi quando, assim, teve várias notícias que eles falaram lá que saem um pouco do escopo da animação, então eu só estou dando alguns pontos. Mas um ponto final que eu queria mencionar justamente foi quando foi anunciado que o HBO Max ele vai morrer mesmo, tá? Assim como o serviço de streaming da Discovery também vai morrer. E agora, para o ano que vem, eles prometeram um novo serviço que vai, de maneira bem abrangente, né, vai englobar os dois conteúdos. Não tem nome ainda e ninguém sabe como isso vai acontecer. Tá? Aí tudo bem. Então, assim, teve várias coisas com referência a essa apresentação, alguns slides que parece que foi feito, sabe, por gente que não faz sentido. Foi um caos essa apresentação. Tá? Aí pula alguns dias mais para frente. No dia 15 de agosto, a HBO Max anunciou que estava demitindo 70 pessoas nos Estados Unidos, que é 14% da equipe, tá? Que envolve principalmente as equipes de casting, reality shows e aquisições. Tá? A maioria dos demitidos eram de antiga divisão comandada pelo Kevin Riley, que era o Chief Content Officer, né? Que é o responsável pela área de conteúdo da HBO Max. No mesmo dia, a Alison Abbate, que ela é vice-presidente executiva, o head da Warner Animation Group, anunciou que estava deixando a empresa depois de 5 anos no cargo. Tá? Até o momento, nenhum outro nome foi anunciado para tomar esse lugar. Tá? E só para dar algumas comparações, assim, tipo, em junho, o chefe dela, da Abbate, que era o Toby Emmerich, acho que aí o Selby mesmo também já trouxe essa informação no passado, que era o chairman da Warner Bros. Motion Picture Group, né, que era o responsável pela área de cinema da Warner, ele também saiu da empresa frente às modificações que o Zaslav já estava implementando. E aí depois o Selby pode até comentar se for o caso, mas uma das coisas que fez ele sair é porque ele ia basicamente perder muito poder lá dentro. Então, assim, a parte de filmes da DC não ia mais ficar com ele. Muitas decisões de outros filmes também não iam. Ele começou a perder poder com essa nova estrutura. Quer dizer, mudou todas as cabeças, né, dos executivos ali, mudou tudo. Né? Exato. Então, assim, óbvio que eu estou fazendo essa timeline desde o dia 2 de agosto, mas obviamente que isso já está rolando há muito tempo. É que começou a estourar tudo agora. Né? E só para dar um parênteses, eu lembro disso, mas eu acabei não anotando aqui, então posso estar perdendo um detalhe. Mas, por exemplo, a Alison Abbate, ela é uma produtora que está na Warner, estava há 20 anos na Warner. Sabe? Ela foi produtora, ela trabalhou no Gigante de Ferro, tá? Um dos clássicos aí, que obviamente é um filme cult maravilhoso. Tá? E um dos últimos trabalhos dela foi trabalhando também na produção do Super Pets, que é esse último filme que saiu com os animais de estimação, né, do Superman, do Batman e de outros heróis, que foi um filme que foi razoavelmente bem de bilheteria. Né? Por mais que assim, a gente sabe que a Warner está um pouco perdida, né, pelo menos até agora, estava um pouco perdida em tipo, quais conteúdos focar. Um pouco, mas, assim, você está sendo bonzinho. Tô sendo bonzinho. Tá? Mas assim, é um filme que gerou basicamente teve um bom retorno. Ele teve uma boa repercussão. Teve uma boa repercussão, assim, as críticas até que foram boas. E gente, é personagem da Warner, da DC, então, né, você pode trabalhar esses personagens até não dar mais. Tudo bem. Bom, aí tá, isso foi no dia 15, tá? Então, dia 18 de agosto. E aí que começa a pegar do nosso lado, que é a parte das animações, tá? A HBO Max remove 25 séries animadas do catálogo, sem notificação também nenhuma, tá? Não só pro público,
mas também para os criadores dessas séries. Eles souberam ao mesmo tempo que todo mundo soube, né, quando saiu na imprensa. Então, quais séries que saíram? Aquaman, King of Atlantis, que é essa última série do Aquaman, que estava rolando agora, estava acho que na segunda temporada. Série como Little Ellen, que eu não lembro como é que ficou o nome dessa série no Brasil, que é o Mighty Magic Swords, que chegou a passar por aqui durante um tempo. Eu não lembro como é que era o nome. Que é cada um, como é que é, os personagens puxavam as espadas, umas espadas que não faziam sentido nenhum. Tá? A Summer Camp Island, que eu não lembro se passou aqui no Brasil. Tá? E grandes sucessos como Infinity Train, que era um puta sucesso no HBO Max, estava na segunda temporada. Aquela OKKO, que passou, eu sei que passou aqui na Cartoon. Tá? Titio Avô, o Uncle Grandpa. Titio Avô também tirou. Entre outras, foram 25, só estou mencionando os nomes mais conhecidos. Tá? E além de remover as séries da HBO Max, muitas delas não estão disponíveis nem mesmo nas plataformas de Premium VOD. Então, tipo, iTunes, Google Play, que normalmente tem, não estão lá. Algumas ainda estão. Tanto que teve um pico de compras, né? O pessoal teve várias postagens sobre isso, o pessoal comprando as séries completas nessas outras plataformas. Porque simplesmente sumiu. Né? E aí é que entra aquela coisa que eu falei no início das postagens nas redes sociais. Porque muitas dessas séries, toda postagem de rede social antiga que falava dessas séries, foram deletadas. Twitter, Facebook, Instagram. Sumiu. Por que fazer esse tipo de atitude? Mas a gente vai perguntar muitas coisas ainda mais pra frente. Tá? Isso é o dia 18. Novamente. Aí agora, estamos gravando, como o Celso falou, essa é importante. A gente está gravando no dia 23. Tá? Ontem, dia 22, a Cartoon informou o cancelamento do filme animado Driftwood, que seria dirigido pelo Victor Cartwright, que foi responsável pela série Aquaman, King of Atlantis e também Thundercats Roar. Tá? Apenas 3 meses, o filme foi cancelado apenas 3 meses depois de confirmar o início da produção. Ainda ontem, que aí também começa a pegar as coisas importantes, falando especificamente de negócios, as ações da Warner Discovery já tinham caído 7% no dia, tá? Fazendo com que a empresa perdesse algo em torno de 2,39 bilhões de dólares, é bi, não é mi, tá? Bilhões de dólares em valor de mercado. Desde que a Warner Discovery começou a trocar na bolsa, né, em abril desse ano, a empresa já perdeu 50% do valor de mercado. Né, se comparado, né, com a última troca de ações em nome da Warner na época que ela estava com a AT&T ainda. Tá? E vale mencionar uma coisa assim para colocar no ar. Tá? O Zaslav recebeu um pacote de compensação de 246 milhões de dólares em ações, um pouco antes da compra da Warner. Tá? Baseado em uma extensão de contrato que ele tinha, e era um valor bem acima do que havia antes. Eu não consegui achar o valor anterior. Mas se ele está falando sobre um pacote de compensação de 246 milhões, tem muita coisa estranha nesse processo. Tá? E ainda no dia 22, porque quando vem em desgraça, assim, vem rolando a montanha, tá? Opa, peraí, gaguejei um pouco. Então, ontem, também dia 22, 6 projetos de animação não vão ser exibidos mais pela Cartoon Network. Oh, meu Deus, estou gaguejando. Não precisa cortar, vamos que vamos. Na Cartoon Network e também na HBO Max. Tá? O detalhe dessas 6 produções é que elas, as produções estão acontecendo. Então, as séries vão ser produzidas. Só que elas não vão ser exibidas. Então, a Warner vai começar a vender essas séries para outras plataformas, para outros canais, não importa. Tá? Quais são essas séries? O novo filme do Gumball, que a gente já mencionou aqui, tá? Que ainda não tem, o filme ainda não tem nome, tá? Uma série que chamava Merry Little Batman, que seria umas aventuras do Damian Wayne, pequenininho, criancinha, ainda na mansão Wayne, que ele tem que meio que se virar sozinho, lutando contra os bandidos que querem invadir a mansão. Então, pelo que eu entendi, é um pique muito Esqueceram de Mim, só que com o Damian Wayne. Né? Então, tudo bem. Aí vai ter uma outra série animada chamada The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie, quer dizer, um filme também dos personagens do Looney Tunes. Outro filme também, que é o Bye Bye Bunny, a Looney Tunes Musical. Um chamado Did I Do That to the Holidays, a Steve Urkel Story. Esse é um projeto que, tipo, Steve Urkel é um personagem tão obscuro, sabe, da década de 70, 80, que sei lá qual era a ideia aqui. Mas não tinha muitas informações. Estranhíssimo. Esse é muito estranho. Agora, o principal, e essa que é a cereja do bolo, que nada tá fazendo mais sentido. O desenho Batman The Cape Crusader. A gente comentou sobre esse desenho na animações atrás, eu não lembro agora qual episódio, que era o desenho que seria a continuação do Batman Animated Series. Inclusive
eu não lembro agora se estava o Paul Dini e o Bruce Timm, não sei se você lembra, Selby. Eu sei que um deles estava, né? Eu sempre me confundo com os dois, né? Mas que teria, por exemplo, o próprio Mark Hamill voltando como Coringa. Sabe? Não, era o Bruce Timm, o Bruce Timm, J.J. Abrams, Matt Reeves. Do J.J. Abrams e o Matt Reeves. Quer dizer, cancelaram um projeto que não só é baseado nos desenhos animados, dos melhores desenhos animados já feitos, de série, a gente sabe disso, do Batman. É basicamente a Warner falando assim, não preciso do desenho do Batman, que é a continuação dos melhores desenhos, um dos mais conhecidos já feitos. Não tá fazendo sentido, tá? Aliás, então esse é o segundo projeto do J.J. Abrams cancelado, né? Pelo que eu lembro. Eu não lembro qual foi o primeiro. Foi o drama de ficção científica. Demimonde. Foi também cancelado. Porque ele tava com 3 projetos. Que é esse do Batman Caped Crusader, esse daí que você falou agora, e a Liga da Justiça Dark. Que ninguém sabe, e tudo leva a crer que em algum momento vão falar que foi cancelado. Tá? Do jeito que tá hoje, os caras cancelaram o desenho do Batman, não vão cancelar. Esses projetos que você falou são todos da Warner Animation. E o Amazing World of Gumball era da Hanna-Barbera, da Europa, né? Exatamente. Existem alguns rumores do que pode, além disso, tem alguns rumores do que podem acontecer nos próximos dias com referência a toda a área de animação da Warner. A gente vai chegar lá. Então, assim, esse foi a timeline das últimas semanas, tá? Selby, eu vou jogar a bola pra você, que eu falei pra caramba. O que você, assim, a gente conversou um pouco, né, antes de gravar, e você já falou assim, eu não sei o que tá acontecendo na Warner Discovery, mas, assim, você quer desenvolver um pouquinho, não? Não, você já contou tudo, né, já podemos terminar agora, né, muito obrigado a todos. Boa. Valeu o Paulo, ele fez o Paulo fez um belíssimo resumo aí da cronologia, é uma coisa realmente bem confusa da gente entender. Cada vez que eu converso com alguém sobre isso, eu fico mais confuso ainda, porque cada um traz uma hipótese ou faz uma tese aí sobre o que está acontecendo, cada um tenta explicar, e aí quando começa a explicar também aí chega à conclusão de que isso aqui não parece crível, acho que não faz sentido isso aqui. Né? Então, isso sim, é tanta informação que está saindo, muitas coisas não oficiais, e quando você acha que você entendeu alguma coisa, vem decisões que você fala, como assim agora? Eu acho estranho porque a HBO Max ela surgiu, né, a plataforma dela não faz muito tempo, né, aqui no Brasil a gente está acompanhando, ela se... Não sei se o Paulo concorda com isso, mas eu acho que ela conseguiu rapidamente ganhar um respeito do público, né? Conheço muita gente que considera a HBO Max melhor do que a Netflix e o Disney Plus, aí o combo Disney Plus e Star Plus, o conjunto, o acervo muito melhor. Então, essa questão do acervo, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque assim, pelo menos a minha experiência com o HBO Max, ela tem sempre a questão de navegação, né, do aplicativo em si, você sempre tem uma coisa ou outra que você pode melhorar. Mas assim, principalmente por causa do catálogo, e como eles estavam vindo colocando cada vez mais conteúdo, cara, era o serviço que eu tava mais vendo nos últimos tempos, porque eu tava vendo Game of Thrones, eu vi o Our Flag Means Death, eu tava vendo o Irmão de Jor-El, tudo pela HBO Max. Então eu gosto do serviço bastante da HBO Max. Não, então, eu acho que a questão do acervo ela é muito forte. Ela ganhou muitos assinantes, até mais, acho que numa velocidade até mais rápida do que se esperava, né? O último que se falou era mais de 1 milhão de assinantes, né? No conjunto aí Discovery Plus, HBO Max. O David Zaslav, como o Paulo falou, eu acho que ele ainda vai falar mais. Ele tem uma mentalidade de como ele enxerga o modelo de negócios dele bastante específico. Ele é contra o modelo de negócios da Netflix, de investir milhões em um produto, soltar tudo no mesmo dia ali, sem saber o que vai ter em troca por aquele investimento. Ele tem muito dessa coisa de mentalidade mesmo. A gente já até falou sobre isso aqui numa edição do Animação, que é aquela método blockbuster, né, de investimento realmente no modelo de produção blockbuster, que é aquele que você investe pesado num filme, numa franquia ou numa série, justamente para ter um retorno maior em cima dele, não só com exibição, mas também com merchandising, toda a parte de licenciamento. E a gente tinha visto aí, que até a gente chegou até a comentar que isso iria acontecer, que além da combinação dos streamings, né, da HBO Max e do Discovery Plus, que a exemplo do que estava sendo
falado da Netflix e do Disney Plus, que teria também essa formatação do serviço streaming com as diferentes ofertas, né? Se você poderia pagar uma assinatura para não ver a publicidade, você pagaria mais caro, teria uma categoria Ad Light, que você veria poucas publicidades, e uma outra, sei lá, gratuita, ou pagando muito menos, né? Aí você veria mais publicidades, mas a gente vê que essa mentalidade é realmente de tentar faturar mais, né, com outras formas que não apenas a assinatura, que era um modelo que até então reinava graças à Netflix, que é o do mercado de lidar basicamente com assinatura, né? Então você fazer um equilíbrio de contas de acordo com o crescimento da sua base de assinantes, até que as empresas perceberam que isso não se sustenta ao longo prazo, e foi assim que a própria Disney, né, resolveu se mexer um pouco aí, de pensar que, opa, temos que tratar de ter outras fontes de recursos. Para a Disney é mais fácil, porque ela tem os parques, ela tem uma máquina de licenciamento muito grande, e a Netflix, o Paulo aqui talvez seja o que mais martela isso aí ao longo do tempo, tem muito problema nessa parte de faturar com as suas produções, né, em forma de produtos, enfim, tem todo esse problema. Outros modelos de negócio, né? Outros modelos, né? E aí vem essa surpresa aí das últimas semanas, que é essa retirada de títulos do catálogo, né? Uma coisa louca aí também de críticas, até públicas, se a gente for parar para pensar, né? Pelo que a gente vê dos executivos, principalmente do Zaslav, reclamando muito das produções que têm um orçamento muito alto e são produções focadas no streaming, né? Aí, lógico que ele aí tá dando uma cutucada nas séries, nas grandes produções da HBO, né? Não propriamente da Warner, mas da HBO. Mas a gente sabe que na Warner existem essas grandes produções que estavam voltadas para o streaming, que é o caso da DC, né? Com a Batgirl e o Scooby, também produções de animação. Então ele vê com maus olhos investimento muito alto para o streaming, que ele, de novo, o Zaslav tem a mentalidade Discovery, que são produções baratas, né? São produções mais realities, né? Para quem no Brasil, talvez o programa de maior sucesso do grupo seja Trato Feito, né? Aquele lá da Casa de Pinhões. Você vai lá na loja, bota a câmera ali, você tem um script básico ali, né? Ele fala que é unscript, mas tem um script ali básico por trás, mas é uma coisa bem simples, né? Então você produz de uma forma muito barata e ganha muito em cima. Esse é o modelo da Discovery. Esse uso do termo unscripted é muito solto, né? Porque para você montar um programa desses de reality, você precisa de toda uma estrutura para isso. Óbvio que precisa. Por mais que eles tentem soar espontâneos, né? Aqueles de reforma de casa, tal, você percebe exatamente. Que tem um roteiro por trás, né? Mas dá para entender qual é a mentalidade. A mentalidade é você ter um investimento bem mais baixo, né? Você tem, até eu acho também um pouco relativo você falar, mas porque as equipes, se for comparar com as outras produções, elas são menores. São menores até certo ponto, porque esses programas eles também contratam uma equipe considerável para essa produção em série, né? Você pega o Trato Feito e essas séries aí de reformas, né? Ou Largados e Pelados, né? Não é só um cara com uma câmera filmando, né? Você tem uma equipe considerável por trás trabalhando nisso. Mas esse é um problema. Mas, enfim, a gente estava falando sobre essa retirada dos títulos, né? Eu não sei se o Paulo chegou a ver isso no Twitter, né? Que no Brasil, a reclamação que teve, né? Por parte da diretoria da Warner sobre os anúncios que as pessoas estavam fazendo, principalmente um dos perfis, né, que eu estava seguindo ali, acompanhando, que a Warner estava reclamando sobre os anúncios que estavam repercutindo, né, nas redes sociais, da retirada do acervo. Então, estavam pedindo para que não anunciassem a retirada, né, das séries, dos filmes, sendo que não é nada ilegal, essas informações são fornecidas pela própria empresa, né? Então você vai lá na empresa, como que ela divulga no site lá não sei se é na parte de investidores, onde que isso está, mas ela é uma informação que ela é pública, ninguém invadiu, não há hacker em relação a isso. Uhum. Mas a gente vê que a direção da Warner, eu acho que ela sente o perigo, né, de ter esses anúncios, de ter muitas coisas saindo do catálogo, né?
há toda uma teoria aí, não, mas nós estamos retirando, mas vai voltar mais tarde, ou então a gente está retirando um filme porque ele vai voltar depois para ajudar na divulgação de uma nova produção, que é mais ou menos o que a Disney está fazendo agora com o Avatar, né? Não, tira o Avatar do Disney Plus, porque a gente vai lançar no cinema para ver se... Aliás, com o Avatar não é uma boa ideia isso, né? Porque que o pessoal volte para ver o primeiro Avatar no cinema, para ter vontade, aí vai dar aquele comichão, sabe? Aquele comichão que vem lá por baixo, aí eu quero ver agora as continuações do Avatar. Selby, você sabe que tem, assim, nós como fãs de cinema, essas coisas, você sabe que tem doido pra tudo. Não, doido tem. Tem cara que vai ver Transformers, cara, não vai ter cara que vai ver Avatar. Não, você vai. Mas assim, o Avatar, eu quero dizer o seguinte, mas não é... Eu até entendo você relançar o Avatar no cinema para um público, sei lá, um cinéfilo, um grupo significativo, sei lá, de fãs, se existir, né? Mas pensar que vamos tirar do Disney Plus porque vai ter uma massa de público que vai assistir esse primeiro Avatar e depois vai ter... Para mim vai ser assim, o grande teste. Eu espero que dê certo. Porque assim, se isso funcionar, talvez o Zaslav não esteja errado no método dele. Porque o método do Zaslav, ele quer focar em grandes produções para estrear primeiro no cinema, aí vai para mídia física ou VOD, ou né, VOD também, e aí tem uma certa, eu acho que aí ele fez um certo cálculo com a estratégia da Comcast com a Universal, porque a Universal ela tem um faturamento considerável, não é alto, não é comparável a nenhum streaming ou ao cabo, mas ela tem uma saída de mídia física interessante com as produções dela, então talvez aí o Zaslav esteja olhando para isso também e falar, não é só VOD, talvez com a mídia física a gente também pegue um nicho aqui e possa ganhar alguma coisa relacionada ao custo da produção, tem isso também. Mas assim, o grande teste do Avatar é saber, será que vai atrair uma grande massa de público e que depois vai assistir as 2, 3, 4 continuações aí que o James Cameron está aprontando? Olha, depois do que o cara que criou, que conseguiu fazer dinheiro com o Titanic, que estava também, né, o que ele gastou de dinheiro com o Titanic, você tem que fazer o triplo disso. Ele fez o quádruplo, o quíntuplo, tipo a galera fazendo fila para ir no cinema e tudo mais. Aí depois ele pega e consegue repetir isso com o Avatar. Mas Avatar teve toda a coisa do 3D também, né? Que era uma grande novidade. Tudo bem, mas teve também tudo isso aí incluído. Ele está dentro de um contexto. O que vem do James Cameron hoje, eu não sei, pode ser que tudo muito estranho, pode ser que funcione. A gente está em momentos estranhos, né? E assim, e um último ponto aqui antes de passar para o Paulo, que eu sei que ele vai ter mais uma bíblia aí para contar para a gente, é a questão da dívida bruta das empresas, né? A gente chegou a falar aqui. Você vê que hoje é um programa que a gente não está falando do Bob Chapek tanto assim, né? Que o Zaslav ele pegou o lugar dele, né? O posto do CEO mais odiado, né? Aliás, a nova chefe de comunicação lá, ela tá fazendo a lição de casa, viu? Ela tá ouvindo as reclamações dos fãs. Você vê que o novo show lá dos 50 anos lá do Walt Disney World já incluiu o Walt Roy Disney. Parece que os anúncios da D23 serão muito voltados também para os fãs, assim, umas coisas bem... Eles estão tentando limpar a imagem de bad boy aí que o Chapek ficou por esses 2, 3 anos aí alimentando. Parece que o negócio tá... E agora, lógico, agora nós aqui no Animação vamos falar mais do Zaslav, porque ele é a bola da vez. Mas enfim, a Disney, assim como a Warner, ela tem uma grande dívida bruta relacionada aos investimentos dela. Como a gente sabe, o Disney Plus ele ainda está se pagando, e no caso da Warner também, todos os grandes investimentos aí que se fizeram nos últimos anos vai gerando essa dívida que, graças à pandemia também, ela aumentou. No caso da Disney, só para a gente ter um efeito de comparação e para entender também por que tem essa loucura acontecendo, que é uma hipótese, porque a gente não sabe direito o que está acontecendo na Warner. No caso da Disney, essa dívida bruta ela aumentou muito graças à aquisição da Fox, que foi muito cara. Foi em 2019, né, foi aquela compra de 71 bilhões de dólares. E como até eu estava discutindo aqui com o Paulo, a gente fala que é uma fusão muito complicada, né, essa coisa de você ter a união aproveitar esses IPs da Fox, né, fazer de uma forma uniforme toda essa estrutura
é muito difícil, ainda mais porque eles demitiram o Peter Rice, que era o cabeça do lado da Fox, né, dos estúdios Fox, e essa integração de IPs da Fox com a Disney ainda não está acontecendo na velocidade esperada, né? A gente está vendo agora, teve o Predador aparecendo aí, que é um bom filme, mas só para vocês terem uma ideia de como isso afeta a dívida bruta de uma empresa como a Disney, né? Em 2018... Oi? Só um comentário rápido, sabe? Que é aquilo que eu comentei com você antes de a gente começar a gravar. É só uma curiosidade assim. Precisou a Disney comprar a Fox para fazer um filme decente pela primeira vez, né? Tirando o primeiro filme do Predador. E eu falo isso, eu sei que tem muitos fãs que gostam do segundo também. Mas também eu gosto também do segundo. Depois é uma porcaria, né? Depois é uma porcaria. É só desgraça. A Disney precisou chegar e falar assim, tá bom, a gente vai fazer um filme do Predador direito. Olha o mundo que a gente vive, gente. Mas enfim, só pra vocês terem uma ideia do tamanho da dívida bruta da Disney, em 2018 ela era de 17 bilhões de dólares. Em 2019 subiu para 38 bilhões, que é o ano da aquisição da Fox, porque ela assumiu também, ela tinha a própria dívida da Disney e somou com a dívida da Fox. Em 2020 aumentou de 38 para 52 bilhões. Mas por que aumentou mais, né? Porque se você já somou a dívida da Fox em 2019, por que sobe para 52? Porque foi aquele ano, acho que o Paulo deve se lembrar disso também, teve aqueles aportes das políticas públicas dos Estados Unidos durante a pandemia. Exatamente. Que era para fazer a máquina girar, né? Para as empresas não demitirem. Houve aquele pacotão, né? Os estúdios, as grandes corporações aproveitaram isso, mas isso gera uma dívida, porque depois você vai ter que pagar isso de volta. Então, o da Disney subiu de 38 para 52 bilhões. Só que a Disney ela tem ativos muito mais diversificados do que a Warner e do que a Universal. A Universal ainda tem a parte de cabo, que é muito forte, a parte de distribuição da Comcast, né, que é a Universal é ligada à Comcast, ela é muito forte. A Disney tem os parques temáticos, que hoje talvez não, com certeza é a parte que está faturando mais alto. E essa dívida ela já caiu de 52 para 48, né? O dado de 2021, 2022 a gente ainda não tem, mas 2021 caiu e eu acredito que vai cair mais, né? Porque a Disney tem feito vários ajustes e os parques, a tendência é ter um faturamento ainda maior agora no segundo semestre, então acho que isso vai ajudar a amortizar. Só que se a gente pega o caso da Warner, que tem muito menos ativos diversificados do que Disney e Comcast, essa dívida ela é de 53 bilhões. Né? Sim, então você pegou o dado de 53, Selby, a última que eu peguei era 50. Mas 53 porque ele amortizou os 3 bilhões. A ideia é essa, né? Ele teve o corte, pelo que eu entendi era esse. Então só para deixar claro assim, o que eu entendi é o seguinte, a dívida está em 50 bi na Warner, e quando foi, obviamente por causa da compra, né, da Warner Discovery, né, por causa da compra da Warner, e o Zaslav fez uma promessa para os investidores, falando assim, o meu primeiro objetivo agora é eliminar pelo menos 3 bilhões, tá? Que é uma das coisas que meio que justifica em partes o que está acontecendo, que ele está cortando na carne de um monte de coisa. Né? O último dado que eu tive de 2021 era os 53 bilhões. Eu não sei se os 50 que eles informam agora já são esses 3 cortados, porque a Disney caiu, né? Caiu de 52 para 48. Todas caíram de 2020 para 2021. Só que a Warner, quando houve essa fusão aí entre a venda, né, eu falo fusão, mas na verdade foi a venda, né, a AT&T vendeu a Warner pro grupo, mas aí o Paulo vai entrar depois, eu vou deixar depois, mas vendeu a Warner pro grupo Discovery, aí entram as teses, né, de que se o grupo Discovery, sei lá, descobriu que a mordida era maior que a boca, ou se a AT&T manipulou os dados ou não, e aí entra uma tese aí que o Paulo vai trazer, que é bem interessante também, e ela faz sentido, só que aí você tem uma grande corporação que não tem ativos tão diversificados quanto as concorrentes. Ele falou, vou ter que cortar
para ter esse corte de 3 bilhões, vou ter que cortar onde apareça aqui na planilha que eu possa cortar. E aí ele viu todas as grandes produções que tem um orçamento muito alto e que era focado no streaming, ou seja, não teria um retorno qualquer, né, de licenciamento, de bilheteria, ou de venda VOD, ou seja, direto para o streaming, baseado somente na ideia do retorno da assinatura, do aumento da base de assinantes. Ele viu aquilo ali e falou, não vale a pena, corto. Então, a gente está vendo essa sequência de cortes, do que violentíssimos, se a gente for parar para pensar, né, porque você está fazendo cortes, inclusive, em filmes que estão finalizados, né, ou estão em vias de finalização. O Paulo citou bem o caso da animação, né, de Natal, o Scooby, né, Hollywood Hound, que praticamente ele já estava na pós-produção e tudo pago, né? O diretor, o Tony Cervone, ele falou assim, olha, a orquestra, né, o estúdio de gravação foram pagos, o que a gente pode fazer? A gente foi lá e gravou. Finalizamos, porque a gente vai parar o filme, já que foi pago, vamos finalizar. Não sei se até certo ponto a gente vai ver esses filmes no próprio streaming da Warner ou em algum concorrente, mas a gente está vendo várias produções que estão finalizadas, ou outros casos aí que o Paulo já citou de séries que estão canceladas, entre aspas, porque na verdade eles vão tentar concluir algumas delas e talvez sejam oferecidas para os concorrentes, que é uma estratégia meio maluca, né? Que não dá para entender direito, junto com a retirada meio também você está sendo delicado, né? Não, eu falo isso porque é o seguinte, até certo ponto você entende a lógica do negócio, mas aí quando você vai analisar o negócio, aí você vai somar isso com o que eles estão fazendo do ponto de vista de estratégia, com a retirada, por exemplo, dos títulos que já estão já estrearam, e você tira. Então, entende a lógica? Você fala assim, você está pronto, mas você pode colocar. Tudo bem. Mas você está retirando os títulos que já estrearam no streaming. Então é uma coisa doida, né? Quer dizer, se você for parar para pensar isoladamente, até faz certo sentido. Mas se você soma tudo que o grupo Discovery, né, o que o Zaslav está fazendo, é muito maluco, né? Por isso que eu falo, cada vez que eu ouço alguém, e agora o Paulo vai me deixar mais louco, porque você vai ver, ele vai contar aí mais algumas dessas teses aí que estão rodando sobre ligado inclusive a AT&T, que torna toda essa estratégia do David Zaslav cada vez mais maluca, né? E a preocupação que a gente tem é com a parte de animação. Mas aí eu vou jogar agora pro Paulo, que ele vai citar aí essa parte aí. Então, deixa eu tirar só 2 coisas da frente aqui rapidinho. Primeiro, essa questão, e tudo isso que a gente já falou até agora, e a gente vai falar mais coisas ainda, eu só queria tirar uma coisa da frente. Porque isso foi uma discussão, logo que estourou essa questão do cancelamento, né, vamos dizer assim, da Batgirl e do Scooby 2, né? Que o pessoal falou assim, porque... E o Selby mesmo, acho que comentou, acho que a gente trocou mensagem, né, Selby? Que você falou assim, mas eu ouvi falar de várias pessoas que o filme da Batgirl não estava bom, né? Tudo bem, não dá pra saber até o momento, mas quem continua falando que o filme da Batgirl foi cancelado por questão de qualidade tá totalmente por fora. Não é esse o ponto. E eu vou agora entrar mais em detalhes pra entrar nisso, mas... cuidado, que depois estreia ruim, eu vou te cobrar, não. O ponto é o seguinte, digamos que estreia e o filme seja ruim. Tudo bem. Meu ponto não foi por causa da qualidade. Mas não foi por causa da qualidade que ele foi cancelado. Não foi esse o ponto. E eu vou chegar nessa questão. Tá? O que eu queria passar, e eu vou passar isso que eu vou falar agora, eu vou passar rapidamente, porque ainda tem muita informação. São detalhes mais também de negócios que eu mesmo... porque foi assim, essas 2 semanas eu também precisei parar por algumas questões pessoais. Então, e aí que começou a estourar tudo isso. Então, eu também tive um tempo razoavelmente curto para conseguir entender tudo isso, né? Amigos, peguem café e bolo, porque agora o Paulo vai para a parte boa agora. Ele vai para a parte boa. Eu vou para a parte boa, exatamente. Um dos pontos que esse eu vou passar um pouco mais rápido, e eu agradeço, quero já deixar aqui claro para agradecer a Marina Rodrigues, tá? Que é uma produtora executiva que eu sigo no Twitter. Eu ouvi também um podcast dela chamado Simplificando o Cinema, onde ela está fazendo uma série de 3 podcasts que ela está falando justamente sobre essa questão. Tá? Então, já deixo aqui uma dica, escutem lá, ela é realmente muito boa. As threads que ela faz de vez em quando para citar, porque ela é uma pessoa...
e também é um dos planos, eu quero chamar ela para ser entrevistada pela gente, porque ela fala bastante coisa do mercado, principalmente toda a questão de regularização, né, da parte de leis, para garantir a segurança do nosso mercado, principalmente do nosso mercado. Então ela traz muita informação de mercados da América Latina, mercados da Europa, a situação dos Estados Unidos. Então ela adora, isso eu acho muito legal, essa parte do Twitter dela que eu acho muito bacana. Quando ela mete pau na galera que acha que os Estados Unidos, como que é pessoal que tem esse pensamento mais ANCAP, sabe? Que fala assim, nossa, as empresas lá, elas têm bastante dinheiro porque elas fazem coisas boas e têm dinheiro, sabe? Esse ciclo. E ela adora desmentir isso toda hora, falando assim, deixa eu te falar agora o que está acontecendo sobre... Deixa eu te falar, por exemplo, acho que um dos últimos exemplos que ela usou foi sobre a questão do House of the Dragon, né? A continuação do Game of Thrones, onde ela lista, acho que ela tem uma thread sobre isso, onde ela lista todas os tax cuts, né? Eu esqueci o termo em português, mas assim, todos os descontos de impostos que a Warner ganha de países para fazer as filmagens. É um subsídio, né? Subsídios, exatamente. Os subsídios de impostos e tudo mais. Inclusive nos Estados Unidos. A Califórnia agora parece que entrou com uma lei, porque obviamente tem muita gente saindo da Califórnia para filmar, e eles estão agora tentando reverter isso. Né? E ela chegou, uma das últimas postagens dela, ela fala sobre isso. Né? Então, eu agradeço ela, porque tem muita coisa que eu estou ouvindo, e está ajudando bastante a tentar entender essa questão. Só que essa questão que eu vou falar agora, que é justamente do rolo da AT&T e do rolo da venda da Warner para a Discovery, é um ponto que eu vou passar por cima, tá, gente? Então eu posso falar alguma coisa que está faltando, mas eu só queria deixar claro as seguintes informações. Hoje, a Warner Discovery, tá? Então a Warner foi vendida, a AT&T vendeu a Warner para a Discovery. Estranhamente, né, 70% do board da Warner Discovery é da AT&T ainda. Meio estranho, né? Eu não sei se o Sérgio já comentou isso naquele programa que a gente falou do Peter Rice, né? Que foi a tentativa que a Fox quis de colocar vários executivos no board da Disney, e a Disney segurou pra caramba. Colocou o que? Inclusive ou dois. Né? O filho do Murdoch, né? James Murdoch era para ser. Eles queriam que ele fosse o executivo responsável pela Fox, né? Porque ele faria a integração, né? E ele teria uma cadeira, né? Teria uma cadeira no board. Aí o Bob Iger na época falou: opa, não, aí é perigo, né? Você vai pôr o Murdoch aqui dentro, né? Uhum. Mas tinha essa ideia, né? Exato. E aí colocaram o Peter Rice foi para a empresa para lidar com essa parte, mas não fazendo parte do board. E entrou o Chapek. Passou um tempinho, chutaram o Peter Rice. Então, só para deixar isso. Agora, então é muito estranho de uma empresa que vendeu, né? Porque assim, você pode acabar mantendo talvez 1 ou 2 pessoas no board, sabe? Que são pessoas muito grandes do mercado, então tem todo o interesse e tal. 70% do board é da AT&T? Estranho. E essa venda da Warner não foi porque e essa é a parte também que eu vou passar, só vou deixar aqui claro, mas eu sei que tem muitos detalhes, tá? Mas a venda da Warner para a Discovery não foi por causa da AT&T estar com problemas de não saber gerenciar o Warner, sabe, no conteúdo, porque como eu te falei, como eu acabei de falar para vocês agora, 70% do board é da AT&T, tá? Mas assim, esse processo de venda foi referente a problemas que a AT&T teve com referência ao canal OAN, que é o One American News Network, que é um canal de notícias tipo Fox News, só que ele consegue ser ainda mais à direita do que a Fox News. Tá? Então, assim, se a Fox News já é terrível hoje de ser um canal de extrema direita, a OAN consegue ser muito pior. Novamente, estou passando por cima, estou deixando bem claro para não dar... porque isso aqui não é o foco, mas eu quero só dar uma ideia para vocês. E parece que descobriu que a OAN era mantida pelo dinheiro da própria AT&T e também por alguns subsídios direto do governo Trump. O que gerou, parece que pode ter gerado um problema sério essa informação vazou, sabe? Então poderia ter gerado algum problema com o Departamento de Justiça, tá? Novamente, esse é o pouco que eu peguei da informação, precisaria ler mais. Mas eu sei que uma das soluções para resolver essa questão foi abrir mão dessa área de conteúdo. Se eu não me engano, inclusive da OAN, pelo menos no papel. Tá? Então, e a Warner foi nesse processo também. E a Discovery foi, porque também a Discovery foi um dos principais compradores, né? Por causa também de muita parceria. O Zaslav já era muito próximo, tá? Com o pessoal da própria AT&T, que tem a ver com a Sky. É isso que eu ia falar. É bom lembrar que a AT&T ela é forte em distribuição, né?
Como a Isso, Comcast, né? Ela é exatamente. uma concorrente da Comcast. Exato. É por isso que eles, assim, é um dos pontos que você vê o board de 70%, porque eles têm total interesse de distribuir esse conteúdo. Eles sabem o valor desse conteúdo, tá? Então, esse é só uma situação por cima que tem que ficar na atenção de todo mundo se quiser saber desse processo. Agora, o meu ponto principal aqui é falar sobre o Zaslav especificamente, tá? Porque hoje ele é o CEO da empresa, então ele que está mandando e desmandando lá dentro. E tudo isso que a gente vem falando, e vai falar ainda mais um pouco, pelas informações que estão saindo, algumas oficiais, mas muitas coisas ainda não oficiais, sabe, de canais que estão, os rumores e tudo mais, é que diz que muitas dessas decisões vêm dele, tá? Muito próximo, onde ele realmente bate o martelo e segue, tá? E por que eu estou falando isso? O Zaslav, ele entrou na Discovery, como CEO da Discovery, foi em 2006 ou 2007, mais ou menos. Tá? E quando ele entrou lá, a Discovery tinha, assim, ela já era um canal até conhecido, mas ela tinha um público razoavelmente baixo. Tá? E ele, todas as mudanças que ele fez, então toda essa questão, sabe, que a gente conhece hoje, que tem os diversos canais de Discovery para todo tipo de assunto, isso foi um processo deles, onde ele identificou perfis e falou, vamos criar perfis e conteúdo para esse público. Tá? E, obviamente, um dos pontos principais é ele ter uma experiência nessa questão do conteúdo que a gente fala de unscripted, né, que a gente comentou agora há pouco tempo, que o unscripted seria mais reality shows, documentários, que, aqueles programas de reforma. Largados e pelados. Exato. Irmãos à obra. Irmãos à obra. Como é que é? Aquele lá das pessoas que têm problema de peso. Você sabe muito bem do que a gente tá falando, né? Discovery ID. Tem dos forjadores, né? Os caras que ficam fazendo espada lá. Exato. E, obviamente, que esse tipo Quilos de mortais. Olha só, Quilos mortais. Esse é o nome que eu tava querendo lembrar. É isso mesmo. Né? Só que, assim, esse conteúdo, comparado com o conteúdo de qualquer outra, pensa numa Warner fazendo série, numa Disney fazendo série e filme, é um conteúdo muito mais barato. Muito mais barato, assim. Né, grotescamente. E ele, obviamente, se especializou nessa área. Né? E, obviamente, que ele fez várias mudanças. A audiência da Discovery cresceu bastante, inclusive no Brasil. E eu, novamente, mando... Muitas dessas informações que eu estou passando agora, eu mando... eu estou acreditando a Marina Rodrigues, que é do podcast dela, do Simplificando Cinema, que realmente muito, muito informativo. Tá? E ela fala sobre isso, ela fala assim, realmente melhorou. E eu lembro, quantas pessoas, até eu mesmo eu assistia alguns, mesmo que só estivesse passando, eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas você parava no Discovery. Né? Era um conteúdo também de fácil, tem aquele negócio, acho que dos casamentos também, tinha os canais lá dos casamentos. Né? Era um conteúdo muito fácil de você produzir e, poxa, atingia o público muito bem. Né? Essa coisa começou a mudar um pouco para 2013, quando o Netflix explodiu. E aí o Discovery começou a tentar se achar nesse mundo do streaming. Tá? E aí, agora eu vou comentar, eu vou puxar agora, eu passei um pouco de informações, eu vou puxar um pouco pro meu lado, o meu lado que eu digo, minha opinião sobre tudo isso que está me parecendo. Tá? Então é isso. O Zaslav tem experiência na área do unscripted, no conteúdo muito mais barato. Ele vai olhar, ele vai basicamente, eu até comentei com o Selby antes da gente começar a gravar, ele abriu a planilha Excel e falou assim, o que não for marca grande, então Harry Potter, DC, Game of Thrones, que esteja fazendo coisa grande por exemplo assim, pro canal de distribuição, então na cabeça dele DC é cinema. Qualquer coisa que não é DC cinema, esquece. Aí nesse processo foi Batgirl, tá? Só citando esse exemplo. Né? Qualquer coisa que não seja assim, muito grande, ou os conteúdos digamos assim, da Discovery, esse conteúdo unscripted, o que tiver no meio corta. Mas assim, ele não está nem se importando com o que está acontecendo. Tá? Uma das coisas que eu acho que interessou também bastante ele para fazer essa proposta de pegar a Warner é justamente isso, porque a plataforma e o conteúdo da Warner, para alavancar o conteúdo da Discovery, mantendo ainda isso, por que não? Você tem, quando eu digo Warner, eu tô falando de tudo, CNN, desenhos animados, filmes, séries, sabe? Que são as coisas mais caras. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, na questão da fusão, que todo mundo meio que já achava isso, mas acho que essa informação acho que solidifica isso também.
juntar as duas plataformas de streaming era o caminho para ser feito. Isso meio que foi confirmado. Né? Mas e é esse que é o lance. O conteúdo que ele vai conseguir produzir mais é o conteúdo mais barato. Ou então, ele quer fazer, que é a estratégia de blockbuster, que a gente até comentou mesmo no Animação passado, que, olha, se a Disney vai investir 200, 300 milhões para fazer o Pantera Negra, é para trazer 1 bilhão, 1 bilhão e meio. E é isso que ele está pensando com a DC, né? Falando especificamente da DC. E a gente não comentou sobre isso, mas assim, um dos primeiros comentários quando começou a se estourar essas coisas, né, foi do próprio Zaslav falando assim, eu não sei se a gente comentou, Selby, agora tá me dando um pouco de branco, mas que ele falou assim, olha, eu quero o Kevin Feige da Warner, da DC no caso, né? Acho que a gente comentou isso. Né? Eu quero o Kevin Feige, porque agora que a gente sempre falou assim, puta, seria legal a DC não ir por esse mesmo caminho. Para ele agora, ele quer o universo DC compartilhado como a Marvel faz, como o Feige fez. E que se dane. Né? Então, essa é a mentalidade dele com referência às grandes marcas da DC. Né? Da DC, né? Mas da Warner como um todo. Então, um dos detalhes que é legal falar também saiu esses dias. Isso ainda é rumor, tá? Não tem oficial. Mas eu vi acho que 2 fontes falando. Realmente parece que houve conversas entre o Zaslav e a J.K. Rowling, onde basicamente bateram o martelo para fazer uma série sobre o universo de Harry Potter. E possivelmente, isso ainda, mesmo no rumor, esse é o que estava menos certo, possivelmente fazer uma nova leva de filmes. Né? Uma nova marca, franquia de filmes de Harry Potter. Isso significa que eles vão matar o Fantastic Beasts? Né? Não dá para saber. Eles vão terminar para depois fazer o outro? Não dá para saber. Porque tá tudo assim. A gente tá. Todas essas notícias que saem estão tudo quebradas. Né? O Harry Potter, o primeiro filme é de 2001, não é? Já fez 20 anos, não é? Esses filmes. Me engano... É da mesma época do Senhor dos Anéis, né? Eu não sei, olha, já tá chegando já quase na época de fazer um remake e fazer uma série nova do... O que seria até legal por um lado, porque muita coisa foi cortada nos filmes, né? Então se pudesse refazer... Se bem que assim, eu acho que ainda teria que esperar mais um pouquinho, né? Porque, por exemplo... Mas do jeito que tá a ganância do Zaslav... Sim. Me incomoda um pouco, por exemplo, esse tempo entre o Senhor dos Anéis, né? Por mais que o Rings of Power e os clássicos que a gente conhece, né? Mas assim, olha a maneira como eles rebutaram Homem-Aranha. Rebutaram em cima de reboot, Sim. Né? Então tudo é possível. Então eu não estranharia. Exatamente. Já tem 20 anos, né? Então... Então, e outras informações que estão saindo também, que estão me incomodando nesse processo como eu falei, assim, teve muitos cancelamentos, muitos retirada de títulos e cancelamento de filmes, não sei o quê, onde não houve aviso pro nenhum dos tipos, assim, muito menos eles se importarem em avisar o público, né? Tem muitas coisas desse processo que o público descobriu, né? E outra coisa, muitas das coisas que eu falei aqui são de coisas que aconteceram nos Estados Unidos, tá? Então, tiraram títulos do HBO Max nos Estados Unidos. Sim, mas está acontecendo isso em muitos países, inclusive no Brasil. Tá? Títulos estão subindo aqui também, estão subindo em outros lugares onde tem HBO Max. Que essa é uma das coisas também que eu preciso ainda ler mais, e se der certo a gente vai conversar com a Marina sobre isso, que ela fala que o que impacta muitas das coisas, dessas decisões, né, é a questão, como a gente já comentou, sobre a questão de o que eu posso lançar de filme que não deu certo, que eu posso ganhar desconto e imposto. Mas tem também a questão dos que a gente falou, né? Eu até comentei assim, dos residuals, ou dos royalties que a gente costuma falar. Né? Que é uma coisa que até em cinema é mais forte. Mas em animação, é difícil você encontrar uma animação onde você tem residuals. Tem muita gente que reclama até hoje, uma das grandes discussões com os próprios sindicatos norte-americanos, né? De garantir residuais, principalmente com streaming. Né? E isso está causando... assim, a gente teve vários nesses últimos dias, assim, vários criadores de animações, dessas, algumas até que eu mencionei aqui, que saíram do catálogo, que simplesmente sumiram, né, porque não passa na Cartoon, não passa em lugar mais nenhum, e um monte de criadores falando, eu não sei o que aconteceu, desenho que um monte de equipe, toda essa equipe fez com puta carinho, os caras simplesmente mataram da existência, né, e aí foi um dos comentários que eu li, os rumores que eu li, que fala assim, diz que quando chegou essa informação, principalmente dos últimos 25 desenhos, né, que iam ser retirados, diz que a Cartoon Network entrou em contato com o Zaslav. Falou assim, cara, não faz isso. Esse processo está queimando não só com os fãs, mas está queimando com os criativos.
Né? Coisa que a gente até discutiu, Selby, não sei se você lembra, que foi durante o caos, na época do Chapek, com a Scarlett Johansson, né? Que a Warner fez aquele negócio de lançar os filmes em 2021. Né? Que ela lançou os filmes direto pro HBO Max, onde a gente não ouviu reclamação de ninguém, porque ela chegou com cada um dos filmes, né, das produtoras, e negociou pagamentos à parte por causa disso. Então, mas depois de uma turbulência, né? Sim, gerou, óbvio que gerou, mas assim, não foi esse caos que aconteceu na Disney, foi um processo muito mais melhor trabalhado. Não vou falar que foi perfeito, foi melhor trabalhado. O Nolan não diria que foi tão tranquilo. Mas a gente sabe que o Nolan... Eu gosto do Nolan, mas o Nolan é um chato pra aqueles chatões, né? Então tudo bem. Então tá bom. Porque o Nolan, pelo amor de Deus, o Nolan tava querendo lançar filme nos cinemas durante a pandemia. Pô, mas Nolan, dá um break, né? Bom, tudo bem. Só que aí a Cartoon falou com os Zaslav, chegou com os Zaslav, cara, não faz isso, você vai se queimar com tudo. E você tá fazendo com muito criativo. Diz que a opinião dos Zaslav foi, não me importa, corta e acabou. Diz que tá nessa vibe, eu já vi isso de, não sei, umas 4, 5 pessoas. Né? Cara, ele tá completamente fora, sabe, do esquadro nesse processo. Né? E, então assim, o grande lance disso tudo é entender essa questão com os Zaslav. Como eu comentei, eu acabei interrompendo o Selby com a questão da dívida, né? Quando ele, parece que, a informação que eu peguei é que quando realmente houve a compra da Warner, uma das promessas dos Zaslav foi, eu vou cortar, dessa dívida que ele vai ter de 50 bilhões, eu vou cortar pelo menos 3 bilhões assim, no curto prazo, né? E o que justifica um pouco todas essas, assim, pelo menos você entender a mente, que para mim é insanidade pelo processo que ele está fazendo, onde ele fala de grandes marcas da Warner e tá deixando o desenho do Batman agora, que estava todo mundo esperando, que eu tenho certeza que é um desenho que se eles fizessem a propaganda ia chamar muitas, assim, atrair bastante atenção, principalmente da mídia, né? Ele não está se importando. Corta, como eu falei assim, ele abriu o Excel, o que não for marca grande, o conteúdo da Discovery, você corta e não me importa, sabe? Não me importa, é para apertar delete e é isso, né? E aí, isso vai levar especificamente, tudo isso que eu falei, a gente já falou de animação aqui várias vezes, eu quero finalizar com como que isso vai impactar, porque tem rumores do que assim, toda essa modificação ainda não acabou, e tem rumores do que pode acontecer com a área de animação da Warner. Tá? Então, antes de passar para isso, eu quero jogar para o Selby e falar assim, Selby, você tem alguma coisa para complementar? Você já tem alguma coisa dessa questão da animação também para falar? Manda bala. Não, é melhor você seguir, porque senão vai ficar muito longo. Então você segue aí o complemento. Porque tudo bem, eu posso complementar com uma coisa, que foi quando houve aquela leva dessas levas de anúncios de cancelamento, o que me chamou a atenção, que a gente está falando muito sobre as séries e os filmes, né, mais caros, e agora essas séries de animação, que foi quando a Warner Bros. Discovery, né, ela decidiu tirar vários títulos de catálogo, inclusive Vila Sésamo, né? O Vila Sésamo foi uma dos títulos que algumas temporadas foram retiradas Isso também é uma coisa meio maluca, você retira algumas temporadas, né? Você não tira a série, não, eu vou tirar essa temporada aqui e deixo a outra, né? Não faz sentido isso. Porque tem algumas coisas, por exemplo, o desenho do Titio Avô, por exemplo, eles basicamente tiraram todos os episódios menos um. Ficou quase 24 horas só um episódio do Titio Avô ali dentro. Aí depois eles tiraram tudo. Tem umas coisas estranhas, mas eu sei que tiraram outras, uma outra chamada Little Ellen, Isso, que eu comentei. Que você comentou, e aí nesse anúncio o Zaslav ele fala, né, sobre a mudança de prioridades, né, e quando eles anunciaram o cancelamento do Gordita Chronicles, aliás é um título muito bom esse, né, Gordita Chronicles, as crônicas da gordinha, né, o porta-voz da HBO Max, ele comentou que a programação familiar, né, Kids and Family, não seriam parte da prioridade da programação nesse futuro próximo, né? Então tem umas coisas lá que a gente realmente não dá para entender ainda qual que vai ser a estratégia, qual que vai ser o foco do negócio, porque são vários departamentos que estão sofrendo esses cortes, e pelo que a gente vê, muitos deles ficam sabendo no anúncio, né? Quando o Zaslav ou a própria Warner, aí eles soltam a nota, eles ficam sabendo do cancelamento, né? Uma coisa bem digamos, uma coisa triste, né? E até desrespeitosa, né? Com
com os criativos, porque realmente são cortes bem violentos, se a gente for seguir os padrões hollywoodianos, que a gente sabe que lá não tem anjos, né? Lá ninguém é anjinho, mas é uma coisa bem fora do comum para os padrões de Hollywood, né? Esse tipo de cancelamento. Vamos à parte de animação aí que o Paulo vai falar. Não, eu acho que o gancho que você jogou para mim aqui agora foi perfeito, porque você falou de duas coisas, que é justamente para dar entrada nisso. Primeiro, a questão que isso eu bato no martelo, essa completa falta de respeito. A gente já falou sobre a questão da Disney, sobre toda aquela questão lá do Don't Say Gay, né, da lei Don't Say Gay, né, da questão do completo, para mim, e eu continuo batendo nessa tecla, do completo desrespeito da Disney com os profissionais que fazem da Disney a Disney. E você pega uma das empresas que é justamente conhecida por até de uma certa maneira, pelo menos uma estrutura decente para os criativos, ainda mais falando da Warner, falando de toda a estrutura da Cartoon, né, do Boomerang, agora que a gente falou há pouco tempo sobre a questão da criação do Cartoonito, a Hanna-Barbera Studios na Europa, né? Tudo isso que fala assim, pelo menos aqui a gente sempre está atrás de criadores, vamos trazer para sempre criar coisas novas, porque, gente, outra coisa, foco, como se precisa bater mais nessa tecla, mas só para deixar claro, IP, é isso que eles querem, né? É isso que o Zaslav tem na cabeça dele também, as IPs hipercaras e as IPs mais baratas, mas é isso, tá? Então, assim, essa questão da falta de desrespeito é impressionante. Agora, o outro ponto que você falou sobre esse comentário o foco de Kids and Family não ser mais nosso foco, obviamente, o comentário sobre a Alison Abate, né, ter saído também, afinal de contas, ela está na área justamente de animação. E aqui entra a questão dos rumores que estão saindo agora, que isso não foi confirmado, tá? Mas quem gosta de animação se prepara psicologicamente porque, né? Olha só. Então, quais são esses rumores que saíram até agora? E aqui eu quero deixar um agradecimento pro pessoal do HBO Max BR, que na verdade é o portal HBO Max no Twitter, que não é a conta oficial do HBO Max, tá? Mas é uma conta que costuma divulgar muitas informações com referência às séries que estão lançando, notícias sobre tudo isso, com referência ao HBO Max, ao serviço do HBO Max. Então, o arroba deles é HBOMaxBR_portal, tá? Então, quem quiser lá acessa, os caras são bem legais, estão bem em cima de algumas informações, né? E eles lançaram os seguintes rumores, tá? Porque, assim, da maneira que tá as informações que a gente falou até agora, tudo é possível, tá? O primeiro rumor que diz que a Cartoon Network Studios e a Hanna-Barbera Europe, né, os dois estúdios de animação, porque você tem a Warner, tem esses estúdios de animação separados, além do Warner Animation Group, tá, que são as animações mais para cinema, que é o que fez agora o Scooby, fez o Super Pets e tudo mais. Diz que o Cartoon Network Studios e a Hanna-Barbera Europe vão sumir, vão ser absorvidos pela Warner Animation Group, tá? E vai ter só um estúdio de animação na empresa. A Cartoon Network, a princípio, o canal, né, de cabo, ele se mantém, mas a programação vai se separar em duas. Vai ter animações pré-escolares, que é o Cartoonito, que hoje é um canal separado, né? E, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, o Cartoonito hoje é um canal separado. Ou é uma ele estava com separado. Ele estava... Aqui eu não lembro mais, porque aqui eu já não tenho, eu não assino mais o plano completo de TV a cabo. Exato. Então eu não sei mais o que tem. Eu não assisto TV a cabo faz um bom tempo, gente. Então essa informação... Eu tenho o básico aqui, então... Tá. Mas basicamente diz que o Cartoonito vai ser uma fase de animação pré-escolares e o resto vai ser a Cartoon Network que a gente conhece hoje. Com exceção do Adult Swim. Diz que toda a programação do Adult Swim vai ser distribuída para outras empresas. Para outras empresas do grupo ainda, né? Então, ou direto para o streaming. Tá? Então, tipo assim, é como se o Adult Swim morresse. Acabou o Adult Swim. Né? Acabei de lembrar aqui, Seba, a gente fez um dos episódios da animação, a gente falou justamente sobre acho que os 30 anos do Adult Swim. Lembra? Verdade. A gente desejou, nossa, uma vida longa ainda para o Adult Swim, que Adult Swim. Não, porque havia o anúncio, né? De que haveria mais produções, né? Exato. Então, assim, né, tem isso também. Então, novamente, o foco da área de animação vai ser... e o foco da área de animação agora, né, que a princípio se concentraria no Warner Animation Group, vai ser com personagens conhecidos ou artistas muito conhecidos. E a gente sabe que a animação não tem muito isso. E lembrando que a gente falou alguns programas atrás sobre a assinatura do contrato do Tartakovsky, do Gendy Tartakovsky, com a Warner Discovery. Será que vai ter algum impacto isso?
Hoje eu não duvidaria nada se daqui a alguns dias falaram assim, olha, o contrato da Warner com o Tartakovsky foi cortado, foi cancelado, sei lá. Vai depender de qual que é o projeto, né? Então, se tem viabilidade dentro da estratégia. Exato. Então, não dá para saber, porque assim, eu tenho certeza que uma das coisas que... Desculpa, certeza é mais o meu coração. Certeza, mas, assim, no caso da Warner não é bom. Então assim, eu acho que quando o contrato dele foi firmado, eu tenho certeza, novamente, eu estou usando os termos meio solto, mas assim, eu acredito que uma das coisas é o máximo, a gente até comentou isso no episódio, mas assim, o máximo de liberdade possível. Então ele falou assim, eu quero não só trabalhar com as marcas que a gente tem aqui, né, ser o criativo, né, vamos usar um termo assim, seria como se fosse mais um John Lester, assim, uma pessoa, uma gria criativa dentro da animação da Warner. Mas eu tenho certeza que ele vai querer trazer também, criar novos personagens. Ele está trabalhando com o Primal, que é uma criação dele. O Zaslav já mostrou que ele pode olhar aquilo e falar assim, esquece essa porcaria. Né? Então tudo é possível. Né? Então não dá para saber como que vai acontecer. Então, mas basicamente assim, esperem muitos reboots, esperem muitas séries com personagem conhecido, seja DC, seja Looney Tunes, personagem muito, muito conhecido, tá? Que na cabeça deles é o que realmente traz dinheiro. Então, agora tem uma história interessante relacionada ao Pernalonga, né, Paulo? Que você comentou comigo antes. Esse é o próximo ponto. Porque antes de entrar nessa questão do Pernalonga, eu só queria fazer o seguinte comentário. Eu acho muito estranho falar assim, espere, eu mesmo falei agora, espere muitos reboots e séries com personagens conhecidos, sendo que um dos personagens que mais dá dinheiro pra Warner é o Scooby-Doo. E eu tô falando isso não só em mídia, como em licenciamento, a gente bate na tecla do licenciamento direto. Tá? E vale dizer que vai sair agora, foi anunciado esses dias também, depois de todo esse caos, vai sair um desenho animado do Scooby-Doo para DVD, agora em outubro, que é também um especial de Halloween, que teoricamente seria o Holiday Haunts, seria a mesma coisa. Né? Isso. Só que esse vai direto para DVD. Então assim, eu não sei o que tá passando na cabeça dele. Não faz sentido nada disso. Sabe? É um completo... ele não importa, ele não se importa com marca, não quer saber quem é Scooby-Doo. Essa porcaria tá fazendo 10 coisas, então continua fazendo essa porcaria. Mas que o nome é Scooby-Doo ou o nome é, sei lá, qualquer outro nome. Não importa. Né? E aí entra na questão do Pernalonga, que o Selby comentou. Um dos rumores eles querem transformar o Pernalonga no Mickey da Warner. Se você tem um pouco de conhecimento, você sabe que teoricamente o grande mascote da Warner sempre foi o Pernalonga. O lance é que ele quer fazer agora um monte de conteúdo com o Pernalonga. Vai querer colocar o Pernalonga em tudo quanto é mídia. Sabe? Quer bater na marca, no visual do Pernalonga. Né? Trabalhar a marca do Pernalonga. Como que vai ser isso? Ainda ninguém sabe, nem sabe como vai ser isso. Mistério. Tá? Até a própria Disney tem uma dificuldade de lidar com o Mickey Mouse. Né? Essa é uma discussão antiga. Então, isso é uma questão complexa quando a gente fala de personagens clássicos. Exato. Né? A gente pode ver o Popeye aí, que a gente também viu, que foi um personagem clássico difícil também, que a Sony, né, que estava tentando retomar, complicado. E aí quando eles fizeram aquela prova de conceito, onde eles colocaram, né, divulgaram para todo mundo e o pessoal adorou, pensando bem, não vamos fazer não. Então, assim, até essa série do Looney Tunes que tá no HBO Max, agora, né? Ela é boa, viu? Assim, eles conseguiram fazer, porque a gente tem que pensar que não dá para fazer exatamente o mesmo tipo de humor dos clássicos, mas eles conseguiram fazer uma boa adaptação. Dá pra rir, viu? Tem umas coisas muito boas. E aí fica a dúvida de como que eles vão... Porque é aquela coisa, né? Dentro da estratégia, fica aquela história de você vai deixar o personagem como ele é conhecido, ou você vai infantilizá-lo, ou você vai torná-lo mais violento. Essa é uma coisa que, inclusive, é até perigosa do ponto de vista da descaracterização, que é uma crítica que eu tenho quando os estúdios partem para essa estratégia, por exemplo, de fazer as versões pré-escolares, né? Porque você está transformando o personagem, ele é uma outra coisa, né? Ele não é a mesma coisa, né? E aí causa um certo choque, né? Quando você passa de uma versão para outra, né? Então, basta lembrar, né? Não que isso seja uma novidade, porque na nossa época de criança, a gente teve acesso aos super-heróis amenizados, né? Totalmente família também, né? Versão super-homem, então, muito tempo depois é que a gente teve as outras versões, né? Que veio com o Batman já na versão para os anos 90. É só lembrar da época que eles tentaram fazer exatamente isso que você falou com personagens do Looney Tunes, os Lunatics, lembra? Exatamente. Aquilo ali foi uma desgraça, né?
Nossa Senhora, isso eu nunca assisti, tenho zero vontade de ver. E aí, chegando meio que assim, finalmente E esse é um ponto dos rumores que eu não entendi exatamente, tá? Mas basicamente o pessoal do HBO Max Portal vai falar o seguinte: as séries animadas estarão no streaming único, mas somente a exibição completa na TV linear. Isso eu não entendi direito, porque do jeito que pelo menos eles postaram, parece que, tipo, olha, assim, todos os episódios só vão ser exibidos na Cartoon, por exemplo. E não, então, quando tiver no streaming, vão ser só alguns episódios. Mas é isso. Então, pelo que eu entendi, é isso mesmo, você entendeu? O streaming, ele vai ser meio maluco, de novo, a gente tá falando da Warner, totalmente louco, né? Mas vai ser ao contrário. Você não vai ter a série estreando como a gente vê, por exemplo, na Netflix, no Disney Plus, a estreia, e a gente vai ter ou completo, ou um episódio por semana. Não, você vai ter alguns que vão servir de chamariz, e a série vai passar primeiro na TV linear, na TV a cabo. É o contrário. Na cabeça do Zaslav é igual o cinema, é igual o filme. Não estreia direto no streaming, vai pro cinema, depois vai mídia física e VOD, linear, streaming. No caso das séries de animação, você vai ter o chamariz no streaming, pelo menos é o que se entende do anúncio hoje, o que eles estão mudando toda semana, muda. Sim. Seria um chamariz, mas a estreia seria na TV linear. Você seria obrigado a ver a série no linear primeiro, e aí passou no linear, aí não sei se iria para um VOD ou para um mídia física, mas só depois é que voltaria para o streaming. É uma loucura, se a gente for para pensar que eles mudaram para voltar, né? E outra coisa, assim, eu acho que disso tudo vale levantar um termo que meio que estava esquecido na conversa do povo, e a gente só acabou lembrando desse termo quando a gente estava falando sobre o tic-teco, você vai lembrar qual é o termo, que é um termozinho chamado pirataria. Também. O que vai ser um risco, comentando. Né? Eu tinha pensado nisso quando começou a acontecer essas coisas, e depois eu vi um monte de gente postando sobre isso. Porque eles vão falar assim: você vai ficar dependendo agora de plataforma de streaming. Isso, na verdade, traz uma discussão que o pessoal já vem falando sobre o próprio Netflix, que só lança as coisas no Netflix, cancela quando quer, e você depois, assim, tudo bem que eles não tiram, a princípio eles não tiram séries do Netflix, ainda mais os originais, mas eles não conseguem lançar, mesmo as séries com muito sucesso, eles não conseguem lançar em outras mídias. Eles chegaram a fazer isso muito no início, né? Com o House of Cards, o Orange is the New Black. Mas parou total. Né? E o pessoal, por exemplo, agora está tendo um movimento para tentar ver se eles lançam o Midnight Mass, né? A Missa da Meia-Noite, em DVD ou Blu-ray, porque assim, é uma série sensacional e eu com certeza compraria, porque eu adoro aquela série. Né? É uma minissérie. Mas para mim o risco da pirataria é mais do que isso. Eu acho que o problema da pirataria, que pode estimular a pirataria, é esse problema de retirar título de catálogo. Seja por estratégia que você retira porque... mas é uma estratégia porque, sei lá, Predador. Tem todos os Predadores, os ruins, todos eles estão lá. Vamos lançar um novo? Vamos tirar. Então, um ano antes, tira todos os Predadores de lá, porque aí quando lançar, a gente coloca de novo. Ou então, a gente faz um contrato que por algum tempo a gente vai tirar isso aqui, vai emprestar lá, vai licenciar para o streaming da concorrente, lá para o Peacock, lá da Universal, ou vai para uma outra concorrente nova, ou vai para o Hulu, então vai ficar, sei lá, 2, 3 anos fora. Ou seja, você que está pagando aqui, que é trouxa aqui, eu assinei porque eu quero assistir. Aliás, eu dou um exemplo aqui em casa. Minha mãe assistiu uma série da Espanha, só para falar, Netflix faz também uma sacanagem, né? Ela assistia essa série e minha mãe nunca conseguiu terminar. É uma série da Espanha, porque eu acho que venceu o contrato, né, da exibição, saiu da Netflix e não entrou em nenhum outro streaming daqui do Brasil. Então você perde. Então quer dizer, você que está se livrando da mídia física para ir para esse mundo do digital, que está tudo na nuvem, que está tudo no streaming e na internet, você está estimulando de volta que a pessoa vá buscar outros meios de assistir. Então você não tem mais o Predador, ou não tem o Avatar, como que eu vou ver? Eu não tenho mais o Blu-ray, não tenho o DVD, como que eu vou ver? Então esse é um outro também problema grave da estratégia do modelo de negócios do streaming. O que poderia, assim, óbvio que isso impacta de uma maneira muito, muito complicada, mas você poderia resolver isso se você, assim, não resolver, mas pelo menos minimizar o impacto, se você tivesse esse processo e você comunicasse direito. A gente não sabe os títulos que saem do Netflix.
A gente não sabe nem o que estreia. Nem o que estreia, a gente não sabe. Estreia. Quanto que sai? O que sai? Eles não se importam em fazer isso. E o próprio HBO Max Portal, um dos trabalhos, ele fala assim, poxa, o que está aparecendo? E olha que a HBO Max é uma que costuma, pelo menos, divulgar o que está A divulgação é melhor. Exatamente. Mas também não fala o que sai. O que sai, não fala. Então, assim, você vai complicar. E com toda essa confusão que está acontecendo agora, de tipo, os títulos da HBO Max estão sumindo, é óbvio que vai aumentar a pirataria. Então, em vez de você e pode causar com tudo isso daí, fala assim, por que eu vou ficar assinando HBO Max? Os caras vão tirar tudo de lá. Eu não sei quando eles vão acabar. Sabe? Essa falta de cuidado, de pensar no como que isso está impactando o teu usuário. Que uma das grandes lances do streaming é o quê? Cara, vai estar tudo lá. Eu acho que a maneira, que isso é uma discussão para outro momento, mas a maneira como o pessoal, isso usa o Netflix e agora com esse rolo da HBO Max e próprio Disney Plus, como eles trabalham essas métricas, o que eles usam como métrica do tipo, o que mantém o usuário, o que não mantém o usuário, sabe? É muito complicado. Eu vou usar o exemplo que está acontecendo agora no Twitter. O Neil Gaiman está implorando para você, pessoal, assistam o Sandman, que é baseado nos primeiros dias, que os caras vão dizer se vão renovar a série ou não. Com todo o bafafá que teve, que o pessoal, muita gente odiando, muita gente gostando, mas assim, tá sendo uma série muito comentada. E o criador, o Neil Gaiman, que é um cara que não é nada coisa, olha, por favor, assistam. E aí que eu vi até a gente comparando, falando assim, enquanto o Sandman, que é uma puta série legal, tô falando a opinião dela, não tô entrando no mérito, tá? Uma série legal, tá com medo se vai ser renovado ou não? Você tem aqueles filmes tipo 365 Dias, que consegue ser como é que fala? O 50 Tons de Cinza piorado, né? Que os caras já estão no terceiro filme. Que o pessoal esquece quando teve quando o Netflix fechou com o Adam Sandler para 6, 7 filmes, e o pessoal, nossa, filme do Adam Sandler, que porcaria. Por quê? Porque o Netflix também, isso é uma coisa que eu não posso negar, o Netflix ele sabe que eu preciso atrair gente nova. Tudo bem que a ideia deles é manter gente lá dentro também. Só que o lance quando ele lança uma série nova é o que vai fazer o cara parar o que ele está fazendo algumas coisas para assinar o Netflix. É esse dinheiro novo que entra. Porque perder usuário é o que eles não querem. Né? Então você tem mas de novo. Mas a Netflix ela tem problema, né? Então, mas a Netflix ela também está seguindo agora, faz pouco tempo, uma linha de pensamento que a Disney começou a ter e que o Zaslav agora na Warner tem, que a gente não é só métrica, é métrica e custo de produção. Qual que vai ser o retorno? Por isso que é lógico que o Gaiman ele tá olhando para essa parte de audiência também por causa disso, porque isso entra na métrica. Só que se a gente for analisar a série, eu não assisti inteira, eu assisti uma parte, mas eu já vi muita gente falando assim que o Sandman ele tem um problema que ele deveria ter mais investimento. Faltou dinheiro. Se você pega algumas coisas ali, parece assim que, olha, a gente tem pouco orçamento, vamos usar mais do orçamento em alguns episódios, dá pra perceber isso quando a gente assiste. Faltou dinheiro. Não é que nem o novo do Senhor dos Anéis aí, que foi um investimento pulverizado grande. O Sandman não foi isso. Ele teve. Aí você vai falar, mas por que não foi tipo. Olha, eu concordo com um colega, não sei agora quem falou, mas eu acho que. Acho não, tenho certeza. Provavelmente, se fosse a HBO, o Disney, o orçamento seria menor pro Sandman. Seria menor. Menor? Eu acho. Eles não teriam mesmo. Na época que foi comprado lá a licença para produzir, eles não teriam talvez o mesmo. Porque assim. A Disney e a Warner, elas investem naquilo que elas sabem que vai dar o retorno certo. Essa é o quê? É super-herói. Você vê até que a animação a Disney tá... A gente não sabe o que vai ser agora do Mundo Estranho aí, o novo que vai ter. Eles não estão... Nem o marketing tá pífio. O marketing tá zero desse filme. Então o Sandman, nesse aspecto, ele tem uma vantagem que a Netflix investiu. Só que se a gente assistir a série friamente, assim, assistindo... pelos valores de produção, a gente saca, que fala assim, olha, faltou orçamento aqui. Então tem uma série ali que se você compara com o quadrinho, aqui teria que ter uma multidão, sei lá, de criaturas aqui, não deu para fazer, vamos fazer de longe, porque não tem um investimento para fazer aqui o negócio. E aí tem aí você, acho que é o episódio 5, 6, aí começa a melhorar. Aí você vê que os caras, vamos pôr mais orçamento aqui. Então,
a lógica hoje do streaming, ela não é só métrica. Ela é métrica ligada ao custo de produção para ver qual que vai ser o meu retorno disso aqui. Sem dúvida. Então é essa que tá sendo eu entendo seu ponto. o novo gatilho aí. Né? Acho que a questão do Sandman tem outros pontos que eu acho que tem decisões criativas, independente do valor gasto, mas tem decisões criativas que eu não sei, eu fico assim... Não, tem a ver também com... também eu sei que tem a ver com licença também, com uso também de pessoa. Tem uma série de coisas e problemas relacionados ao Sandman. Pra variar, nada é tão simples assim. Não é tão simples. Mas eu não sei, tem algumas decisões criativas com o Sandman que eu fico meio... que eu achei meio estranhas. Ao mesmo tempo que eu acho que essa série com essa vibe meio Doctor Who, se a gente tá falando de um escritor inglês, falando de tudo mais, eu acho que de certa maneira combina. Mas eu só achei ok a série do Sandman. Não achei essa desgraça que muita gente pintou, mas também o pessoal falando que, caraca, que série espetacular. Não. Olha, eu vou ser meio maldoso aqui, mas de novo, um colega, assim, eu deixo como dica cultural, acho que deve ser, até pelo tipo de série que é o Sandman, eu acho que vale a pena assistir. Mas sabe qual é a impressão que eu tive assistindo o Sandman? Lá vem maldade aqui. Lá vem maldade, vamos lá, estamos aqui pra Parece um Supernatural mais sofisticado, assim, uma coisa um pouquinho mais, sabe a série Sobrenatural? Sim, isso é Supernatural. Eu me senti assistindo Supernatural, só que mais fantasioso, ali, uma coisa assim. Não foi pra mim uma grande... Pra mim o Sandman não surtiu em mim nenhuma assim, que coisa maravilhosa. Concordo. Pra mim, eu assisti como se eu estivesse assistindo o Supernatural. Pra mim, foi isso. Eu só queria dizer... Vale a pena, é divertido, é gostoso, mas... eu só queria dizer que minha irmã... Nos bastidores tá tendo briga aqui, viu, tá gente? Tendo briga. A Ana, que tá aqui filmando, né, tá editando, dirigindo o programa, já falou que tá pedindo as contas, que não tem condições e que ela vai embora. Eu acabei de ouvir a porta fechando. Pelo amor de Deus, não. Né? Mas... Ixi, até o Bruno tá querendo... Supernatural é bom, gente, não é ruim. Não tá falando do Supernatural. Supernatural é bom. Tá falando do Sandman, pô. Eu sei, mas eu tô falando porque eu gosto. É bom, mas é bom nesse nível, né? Não, é que eles estão pontos que a gente tá metendo pau no Sandman, esse que é o lance. Né? Mas assim, concordo. Mas não é essas coisas também, né, gente? Não é essas coisas. Eu também acho. Achei que foi... Faltou dinheiro na série, faltou dinheiro. Quem tem bom olho percebe isso. Assim, você vê que mudou, né? A gente tá falando de Sandman agora aqui, né? Então calma, não vamos desvirtuar porque o programa também já tá gigantesco. Então assim, qualquer outro momento a gente fala de Sandman. Então, assim, para chegar nesse ponto, assim, a última questão de rumores estão falando também, que é a questão de que a Warner quer aumentar a presença no Oriente e que eles estão querendo investir em produções japonesas e coreanas, sobre o banner da Warner Animation Group. Né? Que é basicamente um movimento que a gente comentou aqui outras vezes, a própria Disney está fazendo. Tá? Então também não é nada fora. É um movimento esperado até, né? Exato. Né? A gente já falou que milhões de vezes o quanto o Netflix tem investido também, então, né? E a Disney também agora, né? Recentemente também. Sim, sem dúvida. Eu fico abrindo parênteses agora, eu fico imaginando o que teria acontecido se a Crunchyroll ainda tivesse com a Warner e ela tivesse ido junto com a Warner para a Discovery. O que teria acontecido nesse processo? Cara, eu não sei o caos que seria isso, né? Mas tudo bem. Então, assim, tudo isso, acho que para chegar no encerramento, eu levo na seguinte questão. Que o ponto é... Zaslav é o diabo, é o anticristo. Não, eu acho que é um pouquinho, não é isso. Né? Eu acho que é um pouquinho porque eu acho que assim, ele tá... Não há foco nenhum, como eu falei. Excel. Abriu Excel. O que não é gigante, o que não é Discovery, corta e beija e abraço. E deve ter gente lá dentro... O Zaslav, ele é o Zé Planilha. É o Zé Planilha. Não tem outra palavra. Ele é um cara que vem para fazer conteúdo que o gasto é super pouco. Ele pegou uma empresa gigantesca e ele falou assim, eu preciso cortar dívida porque os investidores estão me cobrando. Só que é um cara que está cagando para as marcas e para todo o relacionamento que tem com os fãs e com os criativos. Sabe? Eu não duvidaria nada nos próximos meses, assim, passando todo esse turbilhão que está acontecendo, de um monte de gente que vai evitar fechar contato com a Warner agora. Porque provavelmente o cara vai falar assim, eu quero fechar um contato com o Warner, que eu não sei se meu filme vai ser feito. A galera vai começar a cobrar muito caro para estar lá, para pelo menos garantir que o trabalho vai valer alguma coisa, e eles não vão pagar. Vai ser um caos, né? Vai ser um completo caos. E aí o ponto que chega aqui, que são as perguntas que eu fico no ar, é: o que vai acontecer com a DC? O filme do Flash, com todo esse caos que está acontecendo com o Ezra Miller aí, tá aí, né?
Eu achei muito legal que, assim, nos últimos dias, o Ezra Miller deu uma declaração falando que não, eu tô entrando agora, vou fazer um tratamento de tudo isso que eu tô passando, né? E tudo mais, que eu falei assim, cara, alguém lá dentro falou assim, a gente já filmou, gastou trocentos... E é aí que essas coisas que pra mim não fazem sentido, ou mais ou menos, cara, esse porra do filme do Flash vai ter que sair e toda essa confusão que tá acontecendo aí é um caos. Se você não se tratar agora, eu vou te processar até você ficar sem nada. Se vira. E aí ele deu declaração. É muito a impressão que eu tenho. Mas o ponto é, o que está passando na cabeça dele com referência a DC? O que está passando na cabeça dele com referência a Looney Tunes? Porque eu falei assim, os personagens do Pernalonga e tal. 2 filmes do Looney Tunes prontos. Vende para os outros. Sabe? Nada está fazendo sentido. E com referência às outras animações. Todos os outros projetos que estão acontecendo. Filmes sendo cancelados. Séries sendo canceladas. Sabe? Outra coisa. E aí eu já vi isso. Obviamente que isso aí não é nem rumor. Eu já vi gente comentando. Mas é uma coisa para ficar ligado. O que vai ser? Como que isso tudo vai impactar principalmente a Cartoon Network Brasil? É uma das poucas ainda no Brasil, na situação que a gente está hoje, que ainda estava produzindo séries. Tipo, Irmão do Jorel, o Osvaldo, Ninjin, que eu não sei se eles só fizeram uma temporada, se tinha plano para fazer mais. O Ninjin especificamente eu não sei. Mas especificamente a questão da Animalu. Quem é Irmão do Jorel, Osvaldo e Animalu Show pro Zaslav? Por mais que... Você até tinha comentado comigo antes da gente começar a gravar, que eu falei assim, tem que ver muito a questão do custo, né? Como você falou mesmo, você tem métricas e custo de produção. Então o custo de produção pode ser mais baixo, até por causa da questão de algumas leis de incentivo, que por mais nesse caos que o Brasil tá, ainda rola alguma coisa, né? Principalmente porque a própria Cartoon ela tem direitos sobre a obra, então é uma obra da própria Cartoon, mas para eles, como eu falei, assim, a HBO Max está cancelando títulos no mundo inteiro. A própria Marina Rodrigues falou que por causa, principalmente em países onde a legislação, assim, praticamente não tem legislação para o streaming, eles estão cortando um monte de coisa, inclusive programas locais. Diz que um que está tendo menos problema hoje é justamente a França, que a gente sabe que é bem sólida nessa questão, né, de legislação. E os caras estão... Você fala assim, ou você entra aqui do jeito que eu quero, ou você não entra. Né? E isso que eu fico mais preocupado. Tipo, o que isso pode impactar na situação ruim que a gente já está hoje? Obviamente que a gente tem eleições daqui a alguns poucos meses, então só rezando para pelo menos o cara lá ir para os quintos dos infernos, para ver se começa um processo de renascimento, né? Que também vai tomar tempo, não vai ser na prova. E com mais isso acontecendo, qual que vai ser o impacto nas produções? Né? E também, para finalizar, que eu deixo a minha pergunta no ar também, qual que vai ser o impacto disso na HBO Max aqui no Brasil? Porque, como eu mesmo comentei, tem vários títulos que já estão sendo removidos. E a gente não sabe. Tem que depender de alguém dar uma olhada lá ver o que está rolando ou não. Né? E como tem, obviamente, a gente vai... A questão da HBO Max especificamente vai dar problema, assim, vai gerar mais confusões, ainda mais com a questão da fusão dos serviços, como que eles vão apagar como que vai ser esse processo de transição do HBO Max para o serviço que ainda não foi nomeado, né? Como que isso vai causar, inclusive em demissões na Warner no Brasil. Gente, eu não sei se você vai querer falar alguma coisa agora, mas assim, meu ponto a gente tá gravando agora, eu posso chegar daqui a pouco e abrir o Twitter e o caos tá pegando fogo. Né? Então, a gente com certeza que vai ter ainda muito mais informações nos próximos dias. Selby, eu não tenho mais porque eu tenho certeza que teremos novidades nas próximas semanas, então não vou falar mais nada. Eu não duvido. Então, já falamos muito. Já. Falamos pra caramba, deixamos muita informação. A minha ideia aqui foi tentar dar um norte, mesmo que seja uma opinião pessoal, muito dado a gente não tem, né? Mas continuem nos acompanhando, que a gente com certeza vai voltar. Perdemos até a editora de vídeo falando de Sandman aqui, né? Então... que não falta... Meu Deus do céu, você tá falando de Sandman de novo? Pomba. Então é isso. Mas é isso, gente. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.